Neste vídeo, quero pensar com você sobre a função da fé. Talvez você possa perguntar por que o Espírito Santo nos transmitiria todos os feitos de Deus em Sua palavra quando cremos nessa palavra. As palavras em 1 João, capítulo 5, versículos 9 a 12, dizem-nos o que é a fé. Essa é a obra da fé. Eu vou ler esses versículos. Me acompanhe. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não creu, mentiroso o fez, porque não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho deu. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas, então, esses são os versículos que está aí em 1 João capítulo 5. Mas podemos perguntar qual é a função da fé? A função da fé é a substantificação. Note essa palavra, substantificação. A fé é a substantificação da obra do Senhor em nós. Isto é o que Hebreus capítulo 11 nos mostra. Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A versão inglesa King James traduz a palavra certeza por substância, mas na língua original ela não é um substantivo para ser traduzido como substância. É um gerúndio, uma forma verbal. A tradução da Bíblia de João Nelson Darby traduz essa palavra por substantificação. Substantificação. A fé é uma substantificação. Não subestime essa tradução. Tudo no mundo, animal, plantas ou minerais, tem de ser substantificado por nós. Enquanto vivemos na Terra, estamos continuamente substantificando as coisas ao nosso redor. Meus olhos substantificam toda figura e cor. Enquanto estou falando aqui, alguns que estão me ouvindo têm dificuldade, ou alguns que estão me vendo têm dificuldade de ouvir, não sabendo o que estou falando. Eles apenas veem minha boca movendo-se. Tenho as palavras, mas eles não têm o poder de substantificá-las. Eles não podem substantificar minhas palavras em si mesmos. Se houvesse um canto ou algum cântico, cantando alguma música maravilhosa aqui, eu poderia substantificá-la com meus ouvidos. Quando nossas mãos tocam algo, sabemos se ela é lisa ou áspero. Nosso nariz pode identificar um cheiro bom ou ruim. Nossa língua pode identificar um gosto doce ou salgado. Tudo isto são substantificações. Todos os órgãos no nosso corpo são feitos para a obra da substantificação. É aí que entra a fé. O que é a fé? Fé não é fazer algo do nada. Fé é substantificar o que já existe. Fé não é divagar ou falar de um sonho. Fé é manifestar o que já existe. Eis porque Hebreus diz que fé é a certeza das coisas que se esperam. A palavra coisas deveria ser traduzida para substância. Embora elas não possam ser vistas, não significa que não existam. O maior problema do homem hoje é que ele não tem a habilidade da substantificação. Como resultado, ele duvida da realidade das coisas. Se você pedir a uma pessoa que tiver perdido o paladar para experimentar uma bebida doce, ela lhe dirá que tem o mesmo gosto do molho de soja que acabara de provar. Isso é ter a substância sem ter a
substantificação. Todas as coisas espirituais existem. Deus colocou todos os seus feitos em sua palavra. Se tiver fé, você as substantificará. Nós que pregamos o Evangelho, não pregamos coisas inexistentes. O problema hoje é que muitos não as substantificam. Em Cristo, sou cheio de substância. Mas muitos não substantificam essas coisas. Tomemos como exemplo duas pessoas que não podem ver. Posso dizer-lhes que esse tal livro, é preto e que aquele outro é marrom. Quando tocarem esses livros, ambos são iguais para elas. Você pode dizer que um é preto e o outro é marrom porque vocês veem, mas para elas não há distinção entre preto e marrom. Se elas me perguntarem o que é preto, eu posso apenas dizer que preto é preto. Não posso explicar-lhe isto. Não há como explicá-lo. Então, qual é a dificuldade? A dificuldade está na falta da habilidade de substantificação que elas têm. Ocorre a mesma coisa conosco diante de Deus. Muitos são como surdos ou cegos na sua área espiritual. Quando você conversa com eles sobre coisas espirituais, eles dizem que não sentem isto ou aquilo. Não tem maneira de substantificar essas coisas. Portanto, o que é fé? O apóstolo disse-nos claramente que a função da fé é substantificar as coisas espirituais. Algo não estava com você, mas agora está. Hoje estamos vivendo no mundo físico, mas Deus pôs todas as coisas espirituais em sua palavra. A palavra de Deus é cheia das coisas de Deus. Não tome a palavra de Deus com leviandade. Até mesmo a eternidade está na palavra de Deus. Portanto, surge a pergunta: qual é a função da fé? A função da fé é tornar manifestas as coisas espirituais, do mesmo modo que os olhos tornam manifestas formas e cores, os ouvidos tornam manifestados os sons e o nariz os cheiros. A fé torna manifestas as coisas espirituais. É por isso que Deus quer que tenhamos fé. Note o que Hebreus capítulo 11 diz a respeito disto. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que se não veem. Porque por ela, os antigos, pela fé, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículos 1 a 3 e o versículo 6. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.